Aleluia, vamos juntos prosseguindo. Estamos no capítulo 26, versículo 47 aqui do Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Que maravilha! Olha, houve um tempo em que eu ansiava por isso. Eu ansiava ouvir a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Aleluia, porque agora nós podemos ouvir. Estamos aqui com o estudo Vida de Mateus, um livro editado pela editora Árvore da Vida. Estudo Vida de Mateus, são 2 volumes, bem grossos. Se você puder adquirir um, olha, seria muito bom. Estudo Vida de Mateus, de Whitney Lee, da editora Árvore da Vida. Você pode adquirir esse livro acessando o site www.editorarvoredavida.com.br. Amém? Vamos prosseguir. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e cacetes, vinha da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Judas beijou afetuosamente o Senhor Jesus como um sinal de que ele era o que deveria ser apanhado. Se tivesse sido estranho que conduzisse a multidão ao Senhor, não teria sido tão doloroso, tão dolorido para Cristo, para o próprio Senhor Jesus. Mas aquele que conduziu a multidão para prendê-lo era alguém que havia estado muito perto dele por 3 anos e meio. Havia comido com ele, visto o Senhor fazer todos os sinais e maravilhas, vendo o Senhor amando todo tipo de pessoa. Humanamente falando, isso feriu muito o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi preso, um dos discípulos, Pedro, não é? Reagiu desembainhando sua espada, golpeando o servo do sumo sacerdote e cortando-lhe a orelha, versículo 51. Em vez de ajudar o Senhor, essa atitude simplesmente causou problema. Em seu evangelho, João dá o nome de Pedro, e Lucas menciona o fato de que o Senhor teve de curar a orelha daquele soldado. Após dizer a Pedro para guardar a espada, o Senhor disse: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? A palavra assim se refere à sua morte na cruz, que foi profetizada nas Escrituras e precisava ser cumprida. Uma vez mais vemos aqui à luz do reino um contraste entre 2 pessoas. Pedro resistiu à prisão do Senhor, mas o Senhor estava disposto a aceitá-la para o cumprimento das Escrituras, para o cumprimento da vontade de Deus, para o cumprimento da necessidade de Deus e por causa da nossa necessidade. A vida de Jesus é mais que capaz de ser para o reino, mas isso é impossível para a nossa vida, que simplesmente não consegue suportar os acontecimentos e o ambiente relacionados ao reino. Todos nós devemos perceber isso. Se não tivéssemos esse relato da falha, derrota e negação de Pedro, poderíamos até pensar que nossa vida natural conseguiria ser para o reino e gostaríamos de ser intrépidos como Pedro. Contudo, nossa vida natural não é adequada. Precisamos ter clareza com relação a isso. Aqui no capítulo 26, vemos um Pedro natural. Mas lá em Atos, capítulo 2, 3 e 4, vemos um Pedro agora transformado. Um Pedro vivendo em ressurreição. Seguir o Senhor Jesus no caminho para o reino somente pode ser feito pela vida de ressurreição. Do versículo 57 ao 68, o Senhor foi julgado pelo Sinédrio. Ele foi acusado injustamente com falsos testemunhos, mas não disse uma palavra para vindicar-se. O Senhor, estando diante do Sinédrio como ovelha perante seus tosqueadores, não diria palavra alguma para vindicar a si mesmo. Ao permanecer em silêncio, ele estava cumprindo Isaías 53, 7. Então o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta era a mesma pergunta do diabo, usada na tentação do Senhor no capítulo 4, versículos 3 e 6. O versículo 64 diz: respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
O sumo sacerdote perguntou ao Senhor se ele era o Filho de Deus. Mas ele respondeu com o Filho do homem. Ele respondeu do mesmo modo ao diabo, quando ele estava ali sendo tentado no deserto, no capítulo 4, versículo 4. O Senhor é o Filho do homem, não apenas na terra antes da sua crucificação, mas também nos céus, à direita de Deus após a sua ressurreição. Atos capítulo 7, versículo 56. E até por ocasião da sua volta sobre as nuvens. Para cumprir o propósito de Deus e estabelecer o reino dos céus, o Senhor teve de ser um homem. Sem o homem, o propósito de Deus não podia ser levado a cabo na terra, e o reino dos céus não podia ser constituído na terra. O Senhor parecia estar dizendo ao sumo sacerdote: você me pergunta se eu sou ou não o Filho de Deus, mas eu sou o Filho do homem. Mesmo depois que você me crucificar e eu ressuscitar dos mortos, estarei no terceiro céu como um homem. Aleluia! Quando voltar sobre as nuvens para tomar a terra, eu ainda serei o Filho do homem. Louvado seja o Senhor. Quando o diabo no deserto pôs o Senhor à prova, quanto a ser o Filho de Deus, o Senhor respondeu dizendo: homem, homem. O Senhor parecia dizer ao diabo: não estou aqui como Filho de Deus para ser tentado por você. Se fosse o Filho de Deus, eu não poderia ser tentado. Estou aqui como homem. O sumo sacerdote, Caifás, era igual ao diabo, e sua pergunta era a mesma que a tentação do diabo no deserto. O Senhor também lhe respondeu do mesmo modo. Quando o sumo sacerdote ouviu a resposta do Senhor, rasgou as vestes e disse: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora essa grande blasfêmia. Depois que os outros disseram que o Senhor era réu de morte, eles cuspiram nele, cuspiram em seu rosto, lhe deram socos, esbofetearam o Senhor Jesus e escarneceram dele. Ao ser tratado dessa maneira, ele foi vitorioso, em silêncio. Que maravilha! Os versículos 69 e 70 dizem: ora estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pedro não pôde resistir até a uma frágil moça. Quando negou ao Senhor, ele foi exposto. Parece-me que esse teste foi suficiente para expor a Pedro. Mas, sob a soberania de Deus, o ambiente não permitia que ele se fosse até ser testado por completo, para perceber que absolutamente não era confiável e não mais devia ser ou ter qualquer confiança em si mesmo. Assim, os versículos 71 e 72 dizem que outra criada veio a ele e disse: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento agora: não conheço tal homem. Finalmente os que ali estavam disseram: verdadeiramente és também um deles? Porque o teu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Versículo 74. Quando negou pela primeira vez, Pedro somente falou. Da segunda vez, ele replicou com juramento. E da terceira vez, ele praguejou e jurou. Após negar o Senhor pela terceira vez e ouvir o galo cantar, Pedro se lembrou da palavra do Senhor e saiu dali chorando amargamente. Enquanto o Senhor estava sofrendo um julgamento maligno e injusto, Pedro o negou. Ao negá-lo, Pedro foi exposto ao máximo. Não devemos ler esse acontecimento meramente como uma história sobre a vida de Pedro, pois esse acontecimento revela que é impossível nossa vida natural entrar no reino. Porque todos somos como Pedro. Se estivéssemos ali, certamente negaríamos o Senhor 3 vezes, talvez pior do que Pedro.
Não devemos tentar seguir o caminho para o reino por nossa vida natural. Não importa que tipo de mente ou vontade possamos ter. Não podemos ser bem-sucedidos nas coisas espirituais. O teste certamente virá para nos expor totalmente. Mais cedo ou mais tarde, todos nós, no caminho para o reino, nos depararemos com um teste semelhante a esse. Louvado seja o Senhor, porque ainda há o caminho do arrependimento, ao caminho do choro, do pranto, ao caminho da confissão dos pecados, que nos introduz no perdão do Senhor e sua consequente visitação. Para o reino, devemos ter outra vida. Devemos ser outra pessoa. Somente após ter passado por todos os testes e sofrido todas as derrotas e falhas, perceberemos nossa necessidade de uma outra vida. Louvado seja o Senhor pelo forte contraste apresentado nesse capítulo. Em Pedro vemos o preto, não é? E no Senhor vemos o branco, o puro. O tempo todo, do jardim à cruz, Pedro e os outros discípulos foram derrotados. Somente um homem, Jesus, foi vitorioso. Na verdade, ele nem foi preso. Na verdade, ele se entregou àqueles que vieram até ele. Assim, sua morte não foi uma questão de coação, mas um cumprimento voluntário das profecias do Velho Testamento a respeito da sua crucificação. Na verdade, somente a vida de Jesus é boa para o reino. Precisamos receber essa vida para dentro de nós. Somente essa vida nos capacita a entrarmos no reino. Somente vivendo por essa nova vida, essa vida de ressurreição, essa vida que venceu tudo o que é negativo ali na cruz do Calvário, até mesmo a morte, somente esta vida em nós nos capacita a vivermos de forma adequada para o reino e nos capacita a entrarmos no reino. Louvado seja o Senhor.